véspera de Ação de Graças, 24 de novembro de 1971. Um homem de aproximadamente 40 anos, terno escuro, gravata preta e uma maleta na mão, compra uma passagem só de ida no balcão de um aeroporto, no estado do Oregon, nos Estados Unidos. Ele paga em dinheiro, dá um nome falso e embarca como qualquer outro passageiro. Poucas horas depois, esse mesmo homem vai abrir a porta traseira de um Boeing 727 em pleno voo, a mais de 3.000 metros de altitude, no meio de uma tempestade congelante, e vai pular na escuridão, levando $200 mil amarrados ao corpo. Ele nunca foi encontrado, nem vivo, nem morto. Mais de 50 anos se passaram. O FBI conduziu uma das maiores investigações da sua história, analisou mais de 1.000 suspeitos e encerrou o caso sem uma única resposta definitiva. Este é o único sequestro aéreo da história americana que permanece sem solução. Meu nome não importa. O que importa são os fatos. Este é o dossiê criminal. E hoje, nós abrimos o dossiê número 1, o caso D.B. Cooper. Para entender essa história, precisamos voltar àquela tarde fria de novembro, no Aeroporto Internacional de Portland. O homem se apresentou no balcão da companhia aérea Northwest Orient como Dan Cooper. Um erro de comunicação da imprensa nos dias seguintes transformaria o nome em D.B. Cooper, e foi assim que ele entrou para as histórias. Ele comprou o assento 18C do voo 305, um trajeto curtíssimo. Apenas 30 minutos entre Portland e Seattle. Pagou $20 em dinheiro vivo. As testemunhas o descreveram da mesma forma. Um homem branco, entre 40 e 50 anos, cerca de 1,80 m, magro, cabelo escuro penteado para trás, terno escuro, camisa branca, gravata preta com prendedor de madrepérola, educado, calmo, absolutamente comum. E é exatamente isso que torna esse caso tão perturbador. Ele não parecia um criminoso, parecia um executivo voltando para casa para o feriado. O avião decolou às 14h50. Cooper acendeu um cigarro, pediu um uísque com refrigerante e pagou a bebida deixando gorjeta. Então, ele chamou a comissária de bordo Florence Schaffner, que estava sentada no assento, próximo ao dele, e entregou a ela um bilhete dobrado. Florence, acostumada com passageiros dando em cima dela, guardou o papel na bolsa, sem ler. Foi quando Cooper se inclinou e disse, em voz baixa, "Senhorita, é melhor a senhora ler esse bilhete. Eu tenho uma bomba." Florence leu o bilhete. Escrito em letras maiúsculas, ele dizia que o homem tinha uma bomba na maleta e que ela deveria se sentar ao lado dele. Ela obedeceu e pediu para ver a bomba. Cooper abriu a maleta apenas alguns centímetros. Lá dentro, Florence viu 8 cilindros vermelhos, fios encapados e uma bateria. Ela não tinha como saber se era real. Ninguém teria. Cooper então ditou suas exigências, e elas eram surpreendentemente precisas. $200 mil em notas usadas de 20, 4 paraquedas, 2 principais e 2 reservas, e um caminhão de combustível esperando na pista de Seattle para reabastecer o avião. Prestem atenção nesse detalhe, porque ele diz muito sobre quem era esse homem. Ao pedir 4 paraquedas, Cooper plantou nas autoridades a dúvida de que ele poderia forçar um refém a saltar com ele. Isso impediu o FBI de entregar paraquedas sabotados, um movimento de xadrez, frio, calculado. O piloto informou a torre, que informou a polícia, que informou o FBI. A decisão veio de cima, cooperar integralmente. Enquanto o dinheiro era reunido em Seattle, com cada uma das 10.000 notas sendo fotografada às pressas para registrar os números de série, o voo 305
ficou dando voltas no ar por quase 2 horas. Os outros 35 passageiros não faziam ideia do que estava acontecendo. Para eles, era só um atraso por problema técnico. Às 17h39, o Boeing finalmente pousou em Seattle, sob uma chuva pesada. Cooper recebeu a mochila com o dinheiro e os 4 paraquedas. Em troca, libertou todos os passageiros e 2 comissárias. Mas o dossiê estava longe de terminar, porque agora vinha a parte que ninguém no FBI conseguia entender. Cooper não queria fugir por terra. Ele mandou o avião decolar de novo. Dentro da aeronave, restaram apenas o piloto, o copiloto, o engenheiro de voo, uma comissária e Cooper. E as instruções dele para os pilotos revelaram mais uma vez um conhecimento técnico impressionante. Voar em direção à Cidade do México, altitude máxima de 10.000 pés, cerca de 3.000 metros, muito abaixo do normal. Velocidade mínima possível, flaps a 15 graus, trem de pouso abaixado e a cabine despressurizada. Cada um desses parâmetros tem um propósito. São exatamente as condições necessárias para uma pessoa saltar de um Boeing 7 e sobreviver. E aqui entra o detalhe que fez desse avião o alvo perfeito e que mostra que nada naquela noite foi por acaso. O Boeing 727 era um dos únicos aviões comerciais do mundo com uma escada traseira que abria por baixo da fuselagem, na cauda, uma porta que podia ser aberta em pleno voo, longe das turbinas. Cooper não escolheu aquele voo. Ele escolheu aquele avião. Às 19h40, o avião decolou de Seattle rumo ao sul. Cooper mandou a última comissária ir para a cabine de comando e fechar a cortina. A última imagem que qualquer ser humano teve de DB Cooper foi essa: um homem de terno, sozinho na cabine escura de um avião, amarrando uma mochila com $200 mil ao próprio corpo. Às 20 horas, uma luz acendeu no painel dos pilotos. A escada traseira havia sido acionada. Às 20h13, a cauda do avião deu um solavanco brusco. O momento exato, acreditam os investigadores, em que Cooper saltou. Pensem no que isso significa. Ele pulou na escuridão total, no meio de uma tempestade, com chuva congelante, ventos de mais de 300 km/h no rosto, a uma temperatura de 7 graus negativos, sobre uma das florestas mais densas e selvagens dos Estados Unidos, de terno e sapato social. Quando o avião pousou, agentes armados invadiram a aeronave. Na cabine, encontraram apenas 2 dos 4 paraquedas, a gravata preta com o prendedor de madrepérola e nenhum sinal de Dan Cooper. A investigação, que começou naquela noite, se tornaria uma das mais longas da história do FBI. O caso Norjak. O problema é que ninguém sabia exatamente onde Cooper havia saltado. Com a tempestade, a escuridão e a velocidade do avião, a zona de busca era um retângulo gigantesco de floresta fechada no sudoeste do estado de Washington. Durante semanas, centenas de soldados, policiais e voluntários vasculharam a região palmo a palmo. Helicópteros, cães farejadores, barcos nos rios, nada, nem corpo, nem paraquedas, nem dinheiro. Era como se o céu tivesse engolido aquele homem. O FBI chegou a investigar mais de 1.000 suspeitos ao longo das décadas, ex-paraquedistas militares, pilotos, criminosos condenados que se pareciam com o retrato falado. Alguns chegaram a confessar no leito de morte, mas nenhuma confissão resistiu à checagem dos fatos. E então, quando o caso já parecia esquecido, 9 anos depois do salto, ele voltou a assombrar os Estados Unidos. Fevereiro de 1980. Um menino de 8 anos chamado Brian Ingram
cavava areia na margem do rio Columbia, durante um passeio com a família, quando encontrou 3 pacotes de notas de $20, apodrecidas e ainda presas por elásticos. $5.800. Os números de série foram verificados. Eram, sem sombra de dúvida, notas do resgate de D.B. Cooper. Mas aqui está o problema, e é isso que atormenta os investigadores até hoje. Aquele trecho do rio não batia com a rota calculada do salto. O dinheiro não deveria estar ali. Como aquelas notas foram parar naquela praia? Levadas pela correnteza? Enterradas por alguém? Pelo próprio Cooper? Nenhuma outra nota das 10.000 jamais apareceu. Nem em bancos, nem em lojas, nem em lugar nenhum do mundo. Depois de meio século, 3 teorias dominam esse dossiê. Teoria número 1. Cooper morreu naquela noite. É a tese preferida do próprio FBI. O salto era tecnicamente quase suicida. Escuridão total, tempestade, hipotermia. E um paraquedas reserva que, descobriu-se depois, era um modelo de treinamento, costurado fechado, impossível de abrir. Para os agentes, o corpo dele apodreceu na floresta e a natureza fez o resto. O dinheiro no rio teria sido arrastado pela correnteza ao longo dos anos. Teoria número 2. Cooper sobreviveu e desapareceu de propósito. Os defensores dessa tese apontam o óbvio. Nenhum corpo foi encontrado. Nenhum paraquedas principal foi encontrado. E o conhecimento técnico dele, o avião certo, os flaps, a altitude, os 4 paraquedas, indica um profissional, possivelmente um ex-militar com experiência em saltos de combate. Alguém assim saberia sobreviver a uma floresta e saberia, principalmente, nunca gastar um dinheiro marcado. Teoria número 3. Foi alguém de dentro da aviação, um funcionário ou ex-funcionário da própria indústria aeronáutica, que conhecia o Boeing 727 como a palma da mão. Curiosamente, Dan Cooper é o nome do herói de uma história em quadrinhos belga sobre um piloto paraquedista, uma revista que nunca foi publicada em inglês, o que fez alguns investigadores acreditarem que o sequestrador teria vivido na Europa ou no Canadá. Em 2016, depois de 45 anos, o FBI oficialmente encerrou a investigação ativa do caso Norjak. O único sequestro aéreo não resolvido da história americana foi arquivado sem resposta. No fim, o que resta é isso: uma gravata preta guardada num cofre do FBI, $5.800 apodrecidos encontrados por uma criança e uma cadeira vazia no assento 18C. D.B. Cooper não machucou fisicamente ninguém naquela noite. Não disparou uma arma. Libertou todos os reféns. E talvez seja por isso que, 50 anos depois, ele tenha virado quase uma lenda folclórica americana. Mas não se engane. Alguém, em algum lugar, sabia quem era aquele homem. Uma esposa que notou a ausência, um irmão que reconheceu o retrato falado, um colega de trabalho que desconfiou, e essa pessoa levou o segredo para o túmulo, ou ainda está por aí. Agora eu quero saber a sua opinião, e quero que você escolha um lado. Você acredita que D.B. Cooper morreu na queda, ou que ele viveu o resto da vida rindo do FBI? Deixa nos comentários. Teoria 1, Teoria 2 ou Teoria 3. Eu leio todos. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal e ativa o sino. Toda segunda e quinta, um novo dossiê é aberto. E se você conhece um caso que merece ser investigado, deixa a sugestão nos comentários. Este foi o Dossiê Criminal, episódio número 1, caso ainda não encerrado.